Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Gostaríamos de dar as boas-vindas ao Call da Natura Co., que vai discutir os resultados do primeiro trimestre de 2022. Nesse momento, vocês estarão ouvindo apenas os executivos da empresa e depois teremos uma sessão de perguntas e respostas. Se vocês precisarem de qualquer assistência, é só apertar *0 para falar com o operador. Essa apresentação terá afirmações sobre o futuro, que não são afirmações sobre fatos históricos, mas refletem as crenças e previsões da diretoria da Natura. Elas se referem às datas em que são feitas e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizá-las sob a luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Essa apresentação também tem informações ajustadas preparadas pela empresa para sua referência apenas. Elas não foram auditadas. Agora, vou passar a palavra para a Viviane Berrat, diretora de Relações com Investidores da Natura Co. Viviane, passamos a palavra para você. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou a Viviane Berrat, diretora de Relações com Investidores da Natura Co. Obrigado por estarem conosco hoje nesse call que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Natura Co. Eu estou com Roberto Marques, presidente executivo e CEO da Natura Co., e Guilherme Castellan, CFO da Natura Co. O João Paulo Ferreira, CEO da Natura Co. América Latina, estará conosco durante a sessão de perguntas e respostas. A equipe de relações com investidores da Natura Co. também está nesse call. A apresentação que faremos referência durante esse call está disponível no site de relações com investidores da Natura Co. O Roberto vai começar o dia de hoje com uma visão geral do nosso desempenho. O Guilherme entrará nos detalhes financeiros da Natura Co. E depois disso o Roberto fará as suas conclusões e abriremos para perguntas. Para recebermos perguntas de todos, gostaríamos de pedir que cada um se limitasse a uma pergunta durante a sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela compreensão e cooperação. Agora eu vou passar a palavra para o Roberto. Obrigado, Viviane. Olá a todos. Obrigado por estarem neste call. No slide 3, eu quero mostrar para vocês os principais destaques deste trimestre. Conforme indicado nos nossos resultados do terceiro e do quarto trimestre de 2021, a Natura Co. continua a enfrentar um ambiente desafiador no primeiro trimestre de 2022. O nosso desempenho reflete mudanças intencionais no negócio da Avon, como a simplificação da carteira e a implementação de um novo modelo comercial, reequilíbrio do canal da The Body Shop e fatores externos. Mas nesse trimestre também vimos um avanço nos básicos e sinais positivos de que diversas das nossas marcas nos darão a confiança de que a nossa estratégia é a correta e que estamos no caminho certo para atingir as nossas ambições a médio prazo. A receita líquida caiu 12,7% em reais e 4,6% em moeda constante, e o EBITDA ajustado caiu 300 pontos base a 7,2%. Em primeiro lugar, é importante destacar que esse trimestre tem uma base de comparação muito forte, o primeiro trimestre de 2021, em que as vendas subiram 25,8% em reais e 8,1% em moeda constante versus o primeiro trimestre de 2020. Também vimos um aumento da inflação, que afetou a disponibilidade de renda e os gastos dos consumidores nos nossos principais mercados, principalmente porque temos uma exposição maior à América Latina e à Europa. Enquanto o crescimento global do setor da beleza hoje está sendo impulsionado principalmente pela Ásia e pela América do Norte. Também continuamos a enfrentar pressão de custos na cadeia de suprimentos. Estamos vendo os primeiros efeitos da guerra na Ucrânia, principalmente na Avon Internacional, e também alguns efeitos da pandemia. Além disso, temos efeitos cambiais desfavoráveis, porque o real apreciou em relação a muitas das moedas do grupo nesse trimestre. Como eu citei, vimos diversos sinais positivos nesse trimestre. Na Natura Brasil, o crescimento continuou, mesmo com uma concorrência mais forte, e ganhamos participação de mercado significativa nesse trimestre.
Continuamos a avançar no novo modelo comercial da Avon. No Brasil, vimos uma melhoria sequencial na atividade e na produtividade, impulsionadas principalmente pelas categorias de beleza. Vimos um crescimento semelhante na produtividade nos mercados hispânicos. Na Avon Internacional, o novo modelo comercial está contribuindo também para melhorias em alguns indicadores de performance, com o crescimento da produtividade e uma atividade estável, excluindo a Rússia e a Ucrânia. Também vimos um aumento sequencial na adoção das vendas sociais. As sinergias da integração da Avon continuam no caminho, com mais 66,2 milhões de dólares registrados nesse trimestre. A Aesop continuou a sua notável história de crescimento, com um outro trimestre de crescimento em 2 dígitos em moeda constante. A The Body Shop enfrentou um trimestre particularmente difícil devido a uma queda na demanda dos consumidores na Europa e um efeito de mix de canais. Mas esperamos uma recuperação no segundo semestre. Concluímos o trimestre com uma posição de caixa robusta de 4,5 bilhões de reais e em abril a Natura &Co emitiu com sucesso um título de 600 milhões de dólares como parte dos nossos esforços para melhorar nossa estrutura de capital sem impacto no nosso endividamento. No slide 4, analisamos o avanço contínuo que estamos fazendo no digital como parte da nossa transformação omnicanal. As vendas digitais, que incluem vendas online do e-commerce e vendas sociais, e também vendas através de relacionamento utilizando os nossos aplicativos, atingiram cerca de 51% da receita total. Isso em comparação aos 45% do ano passado, que estão significativamente acima dos 35% relatados no primeiro trimestre de 2020. No geral, estamos vendo um reequilíbrio dos canais conforme as lojas estão reabrindo, mas as vendas online ainda estão significativamente acima dos níveis pré-pandemia em todas as nossas marcas. Quase 4 vezes na Natura e Avon e 1,3 vezes na Aesop e na The Body Shop. A adoção do aplicativo Avon On na Avon Internacional registrou um crescimento consistente e sustentável nos últimos 9 trimestres, atingindo 16% ou 5 vezes o nível pré-pandemia. Na Natura, o número de consultoras que compartilham conteúdo também subiu 5 vezes em relação ao nível pré-pandemia. Na nossa plataforma de pagamentos digitais, a &Co Pay na Natura Brasil, tivemos um crescimento robusto no número de contas e atingimos cerca de 390 mil, com um volume total de pagamento de 2,1 bilhões de reais nesse trimestre. No slide 5, também vemos alguns exemplos do nosso pipeline de inovação para esse trimestre. Como vemos no slide, tivemos uma onda estável de novos lançamentos nas nossas marcas, com a Avon continuando a focar na tecnologia do protinol, que é muito inovadora, e também com o lançamento de uma fragrância que usa tecnologia de neurociência. A Natura lançou um refil para sua fragrância essencial, utilizando vidro reciclado e plástico reciclado pós-consumo. A The Body Shop lançou uma nova linha, uma coleção de wellness, e a Aesop lançou um novo sérum para os olhos para elevar a sua proposta de skincare. Agora eu vou passar para o Gui, que vai falar sobre os aspectos financeiros e o desempenho da marca. Vamos começar com o slide 7, que mostra a receita consolidada da Natura &Co, que caiu 12,7% em reais e 4,6% em moeda constante, chegando a 8,3 bilhões de reais. Mais de 45% das receitas no trimestre foram geradas fora da Latam. O Roberto já citou o ambiente difícil em que operamos e também algumas das movimentações intencionais que fizemos na transformação da Avon, que explica essa redução no top line no nosso trimestre. No slide 8, vemos que a margem EBITDA atingiu 7,2% no trimestre, uma queda de 300 bips em relação ao mesmo trimestre no ano passado. Nesse gráfico, vemos que isso está devido aos dois impactos do ambiente operacional desafiador. Primeiro, a pressão da inflação e do câmbio, que reduziu a margem em 960 bips,
E, em segundo lugar, outras pressões temporárias comerciais, principalmente o desalavancamento, que afetaram a margem em 240 bips. No entanto, conseguimos conter essa queda e compensar os impactos e atingimos 560 bips positivos das sinergias e gestão de receitas e outras eficiências, redução de custos e efeitos pontuais que acrescentaram mais 350 bips. No slide 9, vemos que registramos uma redução no lucro líquido e no lucro líquido underlying esse trimestre. O lucro líquido underlying teve 392 milhões de reais negativos, como resultado de uma combinação do EBITDA mais baixo, como explicamos antes, e um aumento nas despesas financeiras de 165 milhões de reais, causado por variações no câmbio. O lucro líquido reportado foi de 643 milhões de reais negativos, resultantes de mais 121 milhões de reais nos efeitos da aquisição da Avon e efeitos de PPA de 131 milhões de reais. No slide 10, vemos o nosso balancete e perfil de liquidez. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 4,5 bilhões de reais. Essa posição vem após um consumo de caixa livre de 2,2 bilhões de reais no primeiro trimestre, principalmente relacionado ao impacto negativo do câmbio na tradução do balanço de caixa em moeda estrangeira, devido à apreciação do real no trimestre, e uma redução no lucro líquido ajustado. O capital de giro operacional consumiu 200 milhões de reais em caixa nesse trimestre, uma melhoria de 500 milhões de reais versus o primeiro trimestre de 2021. O primeiro gráfico mostra a nossa proporção de dívida líquida para o EBITDA de 2,1 vezes no final do trimestre, que subiu em relação a 1,5 vezes do quarto trimestre e 1,2 vezes no primeiro trimestre do ano passado. O endividamento reflete um maior consumo de caixa no primeiro trimestre e um EBITDA mais baixo. A nossa posição de caixa está mais alta do que os 3,8 bilhões de reais que vimos nesse ano na nossa dívida, como vemos no gráfico. É importante destacar que a Anacorico Luxemburgo concluiu uma emissão de títulos de 600 milhões de dólares no dia 13 de abril. Esses fundos serão utilizados para refinanciar os títulos da Avon 2023 e outros títulos chegando à maturidade na Natura Comércio. Estamos focando em otimizar a conversão de caixa a curto e médio prazo, e o nosso enfoque é melhorar o capital de juros e simplificar a nossa estrutura da carteira e entregar mais economias a médio prazo. Queremos otimizar o CAPEX e os impostos em caixa. Vamos passar agora a nossa performance por unidade de negócios, começando com a Natura &Co Latam, no slide 12. No primeiro trimestre, as vendas totais líquidas caíram 8,4% em reais e 2,1% em moeda constante, porque tivemos uma base de comparação muito difícil. O primeiro trimestre do ano passado teve um aumento de vendas de 24,6% em reais e 15,9%, excluindo os efeitos do câmbio versus o primeiro trimestre de 2020. Houve uma queda de 1,9% em reais, mas subiu também em moeda constante. A marca da Natura retomou seu crescimento no Brasil em 3,1%, em face a um contexto bastante desafiador e considerando a corrosão da disponibilidade de renda. O crescimento foi trazido por conta da produtividade, que trouxe um aumento forte de 10,5% no trimestre. A Natura ganhou um market share significativo no Brasil, de acordo com a Kantar. Nos mercados hispânicos, a receita líquida teve uma queda de 8,7% em reais, mas um aumento de 8% em moeda constante, e o crescimento foi trazido principalmente pela Argentina e pela Colômbia, apoiado por um aumento no número de consultoras e o aumento na produtividade. A receita para a marca Avon na Latam teve uma queda de 16,3% em reais e 11,1% em moeda constante. No Brasil, a receita líquida viu uma melhoria sequencial desde o terceiro trimestre de 21, mas ainda viu uma queda de 17% neste trimestre. Uma parte importante dessa queda vem de fashion e home, que viram uma queda de 32,3% como resultado da reabertura do varejo, que proveu outras alternativas para os clientes, e também uma redução intencional na nossa carteira. As vendas no mercado de beleza tiveram uma queda de menos de 10%,
Medidas adotadas desde outubro resultaram numa melhoria dos KPIs, incluindo o crescimento de produtividade na categoria de beleza no Q1, com uma melhoria mensal atingindo um crescimento positivo de duplo dígito em março, desde a primeira vez que o modelo foi implementado. A produtividade da beleza, fashion e home foi também um combinado positivo no mês de março. Nos mercados hispânicos, a receita líquida viu uma queda de 16% em reais e um crescimento de 7,9% em moeda constante, o que reflete uma forte base de comparação no primeiro trimestre de 21 e também uma diminuição de fashion e vendas em home. O novo modelo comercial mostrou um progresso significativo no Equador, com um crescimento de produtividade e atividade em todas as campanhas do primeiro trimestre, comparado com o ano passado, além da América Central, que teve um aumento sequencial na atividade e no recrutamento. Agora, no slide 13, nós vemos aqui o EBITDA ajustado da Natura &Co Latam. 9%, com uma queda de 320 pontos base comparado com o mesmo trimestre no ano passado e uma base comparável forte. Sinergias, gestão de receita e uma disciplina financeira estrita compensam o impacto da diminuição das vendas da Avon. As despesas gerais aumentaram por 320 pontos base para 55,3%, com o impacto da inflação nas logísticas, custos de pessoal e serviços. Esses efeitos foram parcialmente mitigados pelas sinergias e pela gestão de receita. É importante destacar que a margem de EBITDA da marca da Natura permanece bastante saudável, mesmo considerando as questões do macroambiente. Agora vamos passar para a Avon Internacional no slide 15. A receita líquida viu uma queda de 22,1% em reais e 10,1% em moeda constante, principalmente com o impacto da guerra da Ucrânia, a diminuição da disponibilidade de renda na Europa por conta do aumento da inflação e menos representantes do ano passado, onde o canal se beneficiou por conta da quarentena. Aqui também, essa queda também reflete a otimização intencional do portfólio ligado à implementação do novo modelo comercial. Nós continuamos a ver um progresso bastante importante nos fundamentos do negócio da Avon, incluindo uma produtividade mais alta desde a implementação do modelo comercial, que foi implementado já em 14 mercados. No primeiro trimestre, nós registramos um aumento de 9,1% na produtividade, além de uma atividade estável se nós excluirmos a Rússia e a Ucrânia. No geral, a satisfação das representantes continua e temos um ímpeto positivo comparado ao ano passado, depois de registrar baixas taxas de serviço com o novo modelo comercial. A margem do EBITDA ajustado do primeiro trimestre manteve 4,4% mais 30 bps comparado com o primeiro trimestre de 21, que é uma grande conquista apoiada pela transformação do negócio por uma disciplina financeira bem rígida e também economias a partir da simplificação do modelo operacional. Isso nos permite compensar o impacto contínuo da inflação e da alta dos preços de commodities, além dos efeitos da guerra da Ucrânia, que tiveram um impacto negativo de mais de 100 bps nas suas margens. No slide 17, agora nós passamos para o The Body Shop, cuja receita líquida do Q1 tiveram uma queda de 22,9% em reais e de 16% na moeda constante. As vendas foram impactadas por conta das condições de comércio desafiadoras na Europa, onde a inflação está restringindo a disponibilidade de renda. Mas a queda nas vendas também reflete um rebalanceamento do nosso canal que já é esperado. Com a reabertura do varejo, o Q1 de 22 teve um aumento de 62,4% na moeda constante comparado com o 21, principalmente por conta da melhoria do comércio e também em outros mercados. As lojas representaram mais de metade do faturamento total, que está mais alinhado com os níveis pré-Covid. Isso representa uma alta de 26 pontos de percentuais, comparado com o Q1 21, que também viu impacto pós-Natal por conta da quarentena em muitos mercados. Mas conforme as vendas das lojas aumentam, The Body Shop at Home, o canal direto, viu uma diminuição constante dos números de consultoras, depois de ter
aumentado o desempenho durante o lockdown. Para entender o desempenho do The Body Shop, é importante considerar o Reino Unido, que é o maior mercado, onde as vendas tiveram uma queda de 26,3% comparado ao Q1 21 em libras esterlinas, principalmente por conta de uma restrição do Body Shop at Home e também um baixo movimento nas lojas comparado aos níveis pré-pandemia. Esse é o caso do varejo do Reino Unido no geral, como é verificado pelos dados de mercado externos. Mas as vendas no Reino Unido tiveram uma alta de 8% comparado ao primeiro trimestre de 19, e as vendas em lojas e e-commerce tiveram uma alta de 2% comparado ao Q1 de 19, que também está alinhado com os dados do Reino Unido no mercado de beleza no geral. A margem de EBITDA ajustada do primeiro trimestre foi de 6,4%, menos 830 bps, comparado ao primeiro trimestre de 21, principalmente por conta da ausência de um auxílio por conta da pandemia e também o rebalanceamento do canal, principalmente das franquias. Nós esperávamos uma recuperação na margem do EBITDA em H2 por conta das perspectivas de varejo e das franquias, e isso reflete uma alta taxa de vacinação, uma alta do turismo, o lançamento de lojas em novos mercados e mais expansão de lojas conceito, cuja implementação no nosso portfólio existente retomou, atingindo 156 no primeiro trimestre. No slide 19, a Aesop novamente registrou um excelente desempenho, com um outro trimestre de crescimento robusto, com uma alta de 9,6% em reais e 21,3% em moeda constante. A Aesop consistentemente registra uma alta no crescimento de vendas comparado com outras marcas de luxo. Todos os mercados entregaram um crescimento de 2 dígitos, liderados principalmente pela América do Norte e Ásia-Pacífico. O Japão registrou um crescimento de 19% em moeda constante comparado ao primeiro trimestre de 21. Os planos de entrada na China continuam, incluindo investimentos em plataformas digitais. A margem de EBITDA ajustada do primeiro trimestre apresentou um robusto 21,7%. Os 500 pontos base, essa diminuição comparado ao primeiro trimestre aconteceu principalmente por conta dos investimentos planejados em digital e outras categorias para trazer um crescimento sustentável no futuro. Agora eu passo a palavra de volta ao Roberto. Obrigado, Gui. Agora eu vou concluir no slide 21 com as nossas mensagens principais. Primeiro, o primeiro trimestre foi desafiador, como nós já apontamos anteriormente, e nós esperamos que o ambiente permaneça desafiador no segundo trimestre. Mas é importante destacar que os nossos fundamentos permanecem robustos e que nós temos um foco na execução infalível da nossa estratégia, conforme nós navegamos esse vento contra. Segundo, nós continuaremos a prestar atenção ao nosso OPEX e CAPEX, disponibilidade de renda, e também teremos foco no fluxo de caixa. Terceiro, a base comparável se tornará mais favorável para nós no H2, e além disso, nós esperamos ver resultados desses fundamentos que se apresentarão no H2, e nós esperamos ver mais ganhos a partir da transformação da Avon. Quarto ponto, a empresa está reafirmando a sua meta de margem de EBITDA para 2024, apesar da eclosão da guerra da Ucrânia e da recente deterioração do ambiente macroeconômico e geopolítico, que estão impactando a compra dos consumidores e a demanda. Porém, considerando esses efeitos, a empresa agora espera atingir a sua receita líquida consolidada e as suas metas também em 2024, a partir de 2023. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora o Gui, JP e eu ficaremos felizes em responder as suas perguntas. Senhoras e senhores, agora nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, digitem asterisco seguido pelo número 1 no mapa de vocês. Se vocês quiserem ser removidos dessa fila, por favor, apertem asterisco 2. Nós pedimos que vocês se limitem, por gentileza, a uma pergunta por pessoa nessa sessão de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta é de Helena Velares, do Itaú. Por favor, faça a sua pergunta. Olá, pessoal. Bom dia, obrigada por atenderem a minha pergunta. É só uma pergunta, então eu preciso ser bastante
direta. Nós gostaríamos de entender o KPI da Avon. Nós vimos que os KPIs de Latam são muito bons, houve uma melhoria comparado a 2021, e o que nós queremos entender é o que vocês acham, quando vocês acham que essa melhoria vai se refletir nos números operacionais e também no demonstrativo dessas unidades. Nós gostaríamos de entender esse delay, esse atraso, em termos do lado operacional e do demonstrativo. Seria muito bom entender isso melhor. Obrigado. Oi, pessoal, pedimos desculpas, perdemos a conexão. Vocês estão ouvindo bem? Ouvimos, Roberto. Você ouviu a pergunta? Quer que eu repita? Não, eu ouvi a pergunta muito bem. Então, peço desculpas. E, aliás, a gente vai passar mais 5 minutos com vocês para compensar esse tempo perdido. Pedimos desculpa. Mas, respondendo a sua pergunta, acreditamos que esses indicadores estão mostrando uma recuperação e são muito importantes e nos dão confiança no novo modelo comercial. É ótimo ver os resultados que prevíamos. Então, quando vemos um crescimento da produtividade na Latam, na Avon Internacional, as novas atividades, tudo isso é muito positivo. Mas você perguntou quando veremos os resultados nas vendas, no P&L. Acreditamos que será no segundo semestre. Por quê? Porque ainda vemos uma baixa nesse modelo, e quando comparamos com o ano anterior, a produtividade, a retenção deve entrar em território positivo no segundo semestre. Isso ajuda? E, aliás, você pode falar um pouquinho mais da perspectiva da Latam? Claro, vocês estão me ouvindo, Roberto? Sim, ouvimos. Certo. Então, obrigado pela pergunta, Helena. Todos os indicadores underlying estão com uma tendência positiva, como o Roberto falou. Agora, digamos, a Avon Brasil está tendo uma melhoria contínua há 5 meses. Então, quando fazemos uma projeção para o futuro, chegamos à conclusão que o Roberto nos deu, né? Que no segundo semestre veríamos indicadores top line positivos. Mas com relação à produtividade, quando ela melhorar, a rentabilidade também vai melhorar, também esperamos isso, e enfrentamos algumas pressões em outras linhas, como logística, pessoal, e estamos enfrentando isso através da aceleração de algumas das nossas iniciativas de integração. Então, no geral, a Avon em toda a América Latina está seguindo em direção ao resultado positivo no segundo semestre. Ok, obrigado. A próxima pergunta é de João Soares, do Citibank. Pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. Ela é bem rápida. Queremos falar sobre a pressão que vocês sofreram na The Body Shop. Entendemos que isso está relacionado à pressão da inflação e também ao reequilíbrio ou rebalanceio dos canais. E no futuro, o que vocês farão para recompor essa margem? Obrigado. Oi, João. Obrigado pela pergunta. E sim, a The Body Shop teve uma redução nas suas margens no primeiro trimestre de 2022 em relação ao primeiro de 2021. Quando começamos a analisar esses números, o principal impacto que observamos foi uma mudança no mix de canais e na alavancagem das vendas. Então, todos eles tiveram um impacto de um dígito na margem da The Body Shop em relação ao primeiro tri do ano passado.
no mix de canais, é importante destacar que o principal impacto aí foi as nossas exportações para diferentes países de produtos de Body Shop. E como resultado da pandemia e da onda da Omicron no final do ano passado, basicamente tivemos uma queda na demanda pelos produtos e os estoques estão mais altos. E é por isso que temos mais confiança na perspectiva a médio prazo da performance da The Body Shop. Isso vai aumentar no segundo semestre conforme o mix se normalizar e conforme o varejo recuperar. Com relação ao outro impacto, você citou a desalavancagem das vendas, não apenas a, a redução no varejo, mas a redução geral nas vendas, conforme temos um impacto menor no canal de vendas sociais na The Body Shop at Home, que atingiu seu pico no primeiro trimestre de 2021. Então, também é um comparativo muito difícil para a The Body Shop em relação aos trimestres do ano. Então, novamente, estamos confiantes de que teremos uma recuperação. Estamos esperando um segundo semestre muito melhor para a The Body Shop. Ainda teremos um segundo trimestre desafiador, mas um segundo semestre muito melhor em relação ao que vemos hoje. Com relação à inflação, vimos uma grande inflação, mas isso está sendo compensado pelos preços e pela recuperação do varejo. Ótimo. E você acredita que a margem volta a dois dígitos ainda esse ano? Olha, João, a gente não tem nenhum direcionamento para esses números. Ainda sofreremos algumas pressões no segundo trimestre, mas a nossa confiança é de que as coisas vão se recuperar e o nosso mix vão melhorar no segundo semestre. Lembre-se que o primeiro e o segundo trimestre são os mais difíceis para The Body Shop no geral. Então, isso com certeza nos trará melhores resultados no segundo semestre se continuarmos na mesma base que vemos hoje. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta será feita pelo Andrew Ruben, da Morgan Stanley. Olá, muito obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria falar um pouco mais sobre os resultados para o Brasil. O trimestre parece ter sido muito bom para a marca Natura. Eu quero entender um pouco os fatores aí, inclusive a produtividade das consultoras. Por outro lado, olhando para a Avon Brasil, excluindo a parte de moda e casa, o que vocês estão vendo nas categorias de beleza? E como isso se compara ao resto, do negócio? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Andrew. Eu vou passar para o JP responder sobre o mercado do Brasil. E essa pergunta é muito importante, porque, por um lado, vimos claramente que ficamos muito satisfeitos com os resultados da Natura. Novamente, como dissemos, tivemos uma continuação do crescimento sequencial e uma boa participação de mercado no primeiro trimestre. Com relação ao Avon Brasil, novamente, a separação da moda e da beleza é importante, porque estamos abrindo outros canais na área de moda, mas a base da Avon Brasil está tendo um avanço muito importante a cada trimestre. Mas pode seguir, JP. Obrigado, Roberto. Obrigado, Andrew, pela pergunta. Bom, de fato, estamos muito satisfeitos com o mercado, a Natura Brasil, basicamente. No ano passado, compartilhamos desde o segundo trimestre que estávamos vendo uma grande transformação no mercado, que mudou completamente os padrões de consumo, as categorias, os canais e etc. E estávamos nos ajustando a isso, mudando as nossas ofertas, acelerando
algumas experiências de compras, alternativas multicanal. E como resultado disso, estamos tendo um crescimento acima da média do mercado no quarto TRI, e no primeiro TRI vimos isso bastante na participação de mercado. Então, estamos num bom patamar para o resto do ano. Eu espero que veremos um aumento no consumo no geral, não tanto em volume, mas no geral, com base nos preços. E, aliás, quando eu penso nessa trajetória, eu não posso perder a oportunidade de dizer que ficamos muito satisfeitos com a campanha de Dia das Mães, que realmente confirmou todas as nossas expectativas para a Natura. Com relação à Avon, como o Roberto disse, quando vemos a produtividade da área de beleza, ela já está muito boa. Então, temos que surfar nessa onda. Algumas categorias estão se recuperando. Por exemplo, maquiagem. Conforme voltamos a ter mais mobilidade, as pessoas estão usando mais maquiagem, que era uma das categorias que foram mais atingidas durante a pandemia, e a Avon é líder de mercado em maquiagem. Então temos que surfar essa onda e estamos muito bem preparados para isso. Todos os ajustes nos nossos modelos comerciais já estão funcionando. E para concluir, fomos atingidos um pouco propositalmente pelas categorias de moda e casa, mas mesmo lá fizemos alguns ajustes no final do trimestre e, como consequência, eu acredito que o mix da Avon também está bem preparado para as oportunidades para o resto do ano. Obrigado. Obri- Obrigado, pessoal. Quero fazer uma pergunta sobre a The Body Shop. Você pode falar um pouco sobre as propostas do Omnicanal versus os outros canais? Se vocês tiveram um sellout mais baixo e um sell-in mais baixo por consequência para os franqueados, e foi por isso que vimos um desempenho mais fraco? Ou seja, as vendas nas próprias lojas estão tendo uma boa performance, isso está sendo dentro do esperado, ou tem acontecido algo diferente com a marca nas diferentes geografias? Eu só quero entender se isso foi algo relacionado ao segundo semestre de 2022 ou se é um impacto mais relacionado à marca. Obrigado. Oi, Ruben, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito importante para que todos tenham a mesma, o mesmo entendimento. Com certeza, essa é uma situação pontual com relação ao que aconteceu aos franqueados. O que aconteceu, como você sabe, o Natal, o fim de ano, são épocas muito importantes para a The Body Shop. Os franqueados estavam muito animados com isso, havia um grande sell-in, mas a maior parte dos mercados acabou enfrentando quarentenas, uma retração devido ao Omicron, e é isso que acabou impactando o primeiro TRI, devido à queda dos consumos dos franqueados, e como eles são um canal tão importante para a The Body Shop, eles tiveram esse impacto sobre a margem. Nós temos a confiança de que isso vai se normalizar, principalmente no segundo semestre, porque todas as bases da The Body Shop, estamos ouvindo diretamente dos franqueados, que eles estão muito animados com os novos projetos para as lojas, eles estão muito felizes com os avanços que estamos fazendo, algumas novas linhas, como a de Wellness, que acabamos de lançar. Tudo isso nos dá a confiança de que, novamente, levando em consideração algumas dessas questões pontuais, a comparação difícil, principalmente na The Body Shop, com o ano passado, quando normalizamos esses fatores,
E no segundo semestre de 2022, veremos algumas tendências muito positivas também. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta será do Joseph Giordano. Olá, pessoal. Eu queria perguntar sobre algumas iniciativas relacionadas à diversificação de canais. Quero entender como vocês estão enfrentando os pequenos franqueados. Vocês podem trazer alguns detalhes sobre como eles estão indo. Se sabemos que as representantes têm contribuído às vendas da Natura, mas qual é a contribuição? E podemos ter, a ideia seria continuar essa iniciativa. E aí a minha segunda pergunta é sobre a Avon Internacional. Então, provavelmente teremos muita volatilidade e vocês acham que ainda vão poder operar na Rússia com toda a variedade de produtos, considerando os estoques que vocês têm lá? Por fim, eu não sei se vocês têm detalhes sobre isso, mas pensando sobre a reabertura completa na América Latina, a partir de março, como está a concorrência? Obrigado. Rapidamente para poder falar sobre a sua pergunta. Então, eu vou começar com o lado internacional, depois eu vou falar sobre o Brasil e a América Latina. Do ponto de vista internacional, nós estamos muito contentes de ver, primeiro, que a margem está segurando, apesar da guerra da Ucrânia, e isso está diretamente relacionado aos fundamentos do nosso modelo operacional, que foi simplificado, e isso com certeza está compensando. E outra coisa, a produtividade do nosso novo modelo comercial nos dá a convicção de que as mudanças que nós estamos implementando com certeza vão dar um retorno no investimento. Em relação à Rússia, nós decidimos pela autocontenção. Então, nós estamos com um portfólio bastante limitado somente para atender as representantes na Rússia que existem, mas agora nós temos uma operação muito mais reduzida, que é abastecida pela fabricação local da Rússia. E o JP talvez queira comentar sobre o Brasil e a Latam. Com certeza. Então, todos os outros formatos, além da revenda tradicional, e aqui eu incluo também o e-commerce, as lojas de consultoras online, vendas sociais, as lojas, as franquias das nossas consultoras, todos esses canais, em média na região, te representam mais ou menos 10% da receita da Natura, e em muitos países essa taxa é ainda mais alta. E esses formatos, eles crescem mais rápido do que os formatos de revenda tradicionais. Todos esses formatos têm um crescimento mais rápido. E por conta disso, a gente vai continuar a investir e a expandir nas lojas das nossas consultoras. Existe um desses formatos que permite uma execução de multimarcas. E para esses formatos, a gente vai introduzir uma marca, um brand mais intensivo. Mas enfim, eu não quero focar demais nesse ponto. Próxima pergunta de Robert Ford, do Bank of America, por favor. Bom dia, muito obrigado por atender a minha pergunta, que é bem simples. Por que houve uma diminuição na rede das consultoras no trimestre? Você pode repetir a pergunta, Robert, por favor? Com certeza. Eu estou curioso por que houve essa redução na Natura Brasil, na rede das consultoras. Ok, JP, você gostaria de responder? Claro. Bob, houve uma redução
também no terceiro trimestre do ano passado. Os números absolutos atuais, na verdade, são próximos do quarto trimestre, mas nós estamos fazendo uma comparação com uma base maior do primeiro trimestre do ano passado, quando nós ainda estávamos nos beneficiando daquele grande aumento de novas consultoras durante a pandemia. Atualmente, nós estamos com números bastante estáveis desde o quarto trimestre e, de verdade, eu prefiro dessa forma. A minha preferência é que a gente veja um aumento de produtividade maior do que no número absoluto de consultoras, porque isso aumenta os ganhos das consultoras, a sua dedicação e a sua habilidade de explicar os nossos produtos e prestar um melhor serviço para os clientes. Então, eu acho que, em termos dos números absolutos, daqui para frente, nós veremos uma situação bem parecida do que nós vemos agora. Ok, obrigado. Próxima pergunta da Daniela Eiger, da XP Investimentos. Por favor. Olá, bom dia. Muito obrigada por atenderem a minha pergunta. Minha pergunta é sobre como nós devemos entender a evolução da margem do EBITDA daqui para frente. Vocês mencionaram que nós devemos esperar alguma recuperação no segundo semestre do ano, mas agora, considerando esses novos ventos contra que vocês mencionaram por conta dos conflitos, como nós devemos enxergar essa recuperação? Será que as margens devem se normalizar em 2023 e dali para frente? Obrigada. Oi, Daniela, aqui é o Roberto. Obrigado pela sua pergunta. Nós temos esses dados no nosso material. Nós estamos muito confiantes em relação à progressão da nossa margem. Nós não fazemos essa orientação anualmente, mas nós confirmamos a progressão da nossa margem e dizemos que ela está alinhada com os fundamentos sobre os quais nós estamos fazendo as projeções para o segundo semestre desse ano e também para 2023 e 2024. Então, do ponto de vista de margem, todas as ações que nós estamos tomando, e nós vamos continuar a tomar ações em relação a consolidar as nossas sinergias, inclusive explorando outras possibilidades. Então, nós estamos bem confiantes em relação a essa progressão e nós esperamos que nós passemos a ver essa progressão acontecer de uma forma mais incisiva na segunda metade do ano. Sim, obrigado, Daniela. Deixa eu começar dizendo que, com certeza, né, considerando esse macro cenário, nós com certeza não estamos satisfeitos com as margens do primeiro trimestre. Nós temos a confiança no nosso plano. E quando nós pensamos nos KPIs, e quando nós pensamos no modelo comercial na Latam, e em relação às tendências do negócio, nós temos excelentes razões para ter confiança nessa melhoria. Então, se nós pensarmos nas marcas especificamente, eu posso dizer que a Natura, como uma marca, né, as margens da Natura como marca permanecem extremamente saudáveis. Isso para a Natura Brasil, isso para a Natura Latam, Natura no geral, a marca permanece com uma margem muito saudável. Agora, passando para a Avon Latam, como foi mencionado anteriormente, com a tendência dos KPIs, nós começamos a ver uma mudança. Obviamente, com essa mudança na nossa oferta de produtos, nós devemos ver margens melhores acontecendo aí na segunda metade do ano. E também existe a progressão dos principais KPIs comerciais. Em The Body Shop, nós falamos um pouquinho sobre o mix de canais e sobre como esse mix vai se desenrolar na segunda metade do ano e também a implementação das nossas novas lojas, que tem uma produtividade muito maior do que as lojas que nós temos atualmente. Nós não devemos esperar ver uma expansão das margens, considerando os investimentos em geografias e em categorias. Mas, quando você combina todos esses fatores, eu acho que nós temos boas razões para acreditar que a nossa situação com as margens vai melhorar significativamente ainda esse ano. E como o Roberto falou, nós temos a confiança que nós iremos atingir os nossos objetivos de médio prazo.
Ficou claro, obrigada. Próxima pergunta, Stephanie Wizint, de Jefferies. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado, bom dia a todos. Nós gostaríamos de ouvir falar um pouco mais sobre esse ritmo do negócio ao longo do trimestre. Se vocês puderem dar um panorama geral sobre as pressões isoladas nas margens em abril e qual é a situação no geral do trimestre. Obrigada. Obrigado, Stephanie. Aqui é o Roberto. Claro que nós não vamos revelar nenhum ponto do segundo trimestre, além dos fundamentos. E os fundamentos, eles continuam a melhorar de forma sequencial. O JP comentou, nós estamos agora com o feriado do Dia das Mães e nós temos uma melhoria nos fundamentos do nosso modelo comercial. Nós estamos vendo também uma melhoria no portfólio, a Natura continua a marca forte. Agora, o vento contra em termos a redução da demanda do consumidor na Europa continua. E nós acreditamos que isso acontece principalmente por conta dos efeitos da guerra, por conta da inflação, que ainda está alta em muitos países na região. Então, com isso, nós acreditamos que ainda haverá esse desafio no segundo trimestre. A conclusão para nós permanece muito consistente com o que nós vemos dizendo. No primeiro e segundo trimestres, nós temos ainda desafios esse ano, mas nós estamos com uma visão muito mais positiva para a segunda metade do ano. Nós estamos confirmando essa nossa estimativa para as margens, que é muito positiva. Nós fizemos os cálculos dos cenários aqui e nós acreditamos que estamos no caminho certo. Espero que isso tenha ajudado. Ajudou sim, muito obrigada. Próxima pergunta de Irma Cigars, da Goldman Sachs. Obrigada por aceitar a minha pergunta. Eu só queria falar um pouquinho sobre a questão da receita e também a orientação das margens do EBITDA. Vocês já falaram um pouquinho sobre essa diretriz, mas como nós vemos, ainda há uma virada em algumas das marcas, ainda há um ponto de convergência. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre o top line da operação, principalmente na questão de geração de receita. E também um pouquinho sobre a margem, o que nós podemos esperar uma vez que a receita tenha essa retomada e que haja uma alavancagem operacional. Eu gostaria de entender um pouco melhor como vocês enxergam essa situação, como vocês enxergam essa progressão. Obrigada. Obrigado. Aqui é o Roberto, obrigado pela sua pergunta. Novamente, só para ser bastante claro, quando a gente fala sobre essa diretriz da margem, quando a gente fala do terceiro trimestre de 2021, isso ocorreu por conta de uma pressão que não foi prevista, que veio por parte da cadeia de fornecimento. E o custo das matérias-primas e das commodities que subiu bastante. Então, nessa situação, nós entendemos que era prudente ajustar a progressão da nossa margem do EBITDA, porque, como vocês sabem, quando nós falamos sobre as sinergias, nós esperamos que essas sinergias passem para nosso bottom line mais rapidamente. Como vocês podem entender, nós apresentamos essas sinergias e elas são usadas para mitigar algumas das pressões que nós enfrentamos em relação à inflação e em relação ao aumento de custo. Por outro lado, do ponto de vista do top line, agora nós temos uma clareza maior em relação às consequências de todas essas pressões sofridas por conta da inflação e também a redução da demanda do consumidor global. Nós percebemos que todas as projeções de PIBs estão em queda, as inflações estão em alta na maioria dos países, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, consequentemente, existe uma redução na disponibilidade de renda. Por isso que, com esse ajuste no nosso top line, com as nossas margens, nós acreditamos que essa é a conduta correta. Isso está bem alinhado com o modelo que nós estamos projetando para os próximos 3 a 4 anos. Obrigada.
Próxima pergunta, Richard Cathcart, da Bradesco. Bom dia, obrigado por aceitar a minha pergunta. Eu queria ouvir um pouco sobre as categorias da Avon. Se vocês puderem explicar um pouco melhor o que nós podemos esperar para os próximos trimestres. Qual será o impacto desses desafios no Brasil e na América Latina para o crescimento da Avon? E quando que nós veremos uma mudança nesses desafios e nesse vento contra? Você pode repetir? A gente não te ouviu muito bem. Se você puder repetir a pergunta, a gente vai poder te responder melhor. Claro. A pergunta é sobre a categoria de moda e casa da Avon. Eu queria entender se isso ainda continuará a ser um desafio no segundo e no terceiro trimestre, e se até o final do ano vocês acreditam que essa categoria vai se normalizar na base. Quando devemos esperar que isso comece, que isso não seja mais um obstáculo, né, para a Avon? Certo, obrigado, Richard. Eu vou responder e depois vemos se alguém quer acrescentar alguma coisa. Mas é uma combinação de duas coisas, Richard. Às vezes é difícil juntar os dois fatores. Primeiro, existe uma reacomodação das categorias, porque, novamente, a categoria moda e casa, principalmente na América Latina, o percentual é muito maior na América Latina do que na Avon Internacional. Então, uma carteira diferente. Eles tiveram um benefício maior com isso durante a Covid, em que os outros canais estavam fechados e as pessoas estavam comprando itens para casa através do canal de vendas diretas. E, claro, com a abertura de outros canais, as pessoas começaram a comprar também das vendas diretas, mas tiveram a oportunidade de abrir em outros canais. E isso levou a uma acomodação, houve uma redução, porque os canais começaram a se reorganizar. E a segunda questão é que houve uma redução intencional da categoria moda e casa, que foi uma parte planejada que aconteceu em toda a Avon América Latina e na Avon Internacional. Então, reajustamos a carteira da categoria. O que favoreceu a comparação é que, novamente, no segundo semestre de 2022, vamos ter uma comparação mais correta e o que começamos terá um impacto maior no terceiro e no quarto tri. Faltou alguma coisa? Bom, como você disse, não é que o setor de moda e casa vai continuar a ser um desafio, mas se estabilizarmos no segundo semestre, o ticket médio do segundo tri. Bom, desde o primeiro tri já estava de volta ao nível pré-pandemia, que é onde deveria estar. E em outros países da América Latina, o que vai exigir mais supervisão será o México, porque lá a parte de moda e casa representa uma proporção maior da receita e ainda estamos passando por esse processo que o Roberto descreveu. Mas, no geral, teremos mais estabilidade no segundo semestre. Ok, obrigado, Roberto. Isso conclui a nossa sessão de perguntas e respostas e gostaria de convidar o Roberto Marques para fazer as suas conclusões. Obrigado. Obrigado a todos. Pedimos desculpas pelas dificuldades técnicas, mas tentamos aumentar um pouco a duração do call para respondermos todas as perguntas de vocês. Então agradecemos pela paciência e pedimos desculpas novamente. Como vocês viram, não estamos satisfeitos com o resultado do primeiro TRI. É importante destacar isso. E também é importante dizer que, por isso, continuamos a
rever como podemos simplificar as coisas, manter o foco em cada uma das unidades de negócio e garantir que elas entreguem todos os aspectos básicos e estratégicos. Mas estamos confiantes de que esses aspectos estratégicos e básicos estão seguindo na direção correta. E continuamos em alta vigilância para proteger o nosso fluxo rápido, os nossos indicadores financeiros, que ainda seguem numa posição muito boa, e estamos sendo muito ágeis no ambiente desafiador e continuamos com a vigilância alta. Queremos agradecer a todos pelo esforço e pela participação nesse call. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado. Concluímos o call da Natura e Call de hoje. Muito obrigado pela participação e tenham um bom dia.